Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Já vou começar o vídeo de hoje falando aí, dando um update, né, falando da situação da Indio. Ah, Rodrigo, de novo esse caso da Indio? Porque o caso tá rolando na justiça e teve atualizações, tá? Porque é o seguinte, o próprio Ministério Público Federal, ele acabou dizendo aí que nem todas as pessoas que têm dinheiro preso na Indio vão receber. Exatamente, tá? Se você deixou algum dinheiro lá, você corre a chance de não receber mesmo entrando com processo. E caso você entre com processo aí, vai demorar um certo tempo, não é bem assim. Vou dar todos os detalhes em relação a isso, vou falar sobre esse tipo de declaração do Ministério Público, o que isso quer indicar, beleza? Vou falar também sobre o caso, tá galera, que a justiça aí, né, por meio ali dos órgãos federais, conseguiu fazer o bloqueio de mais de 3 mil bitcoins na Poloniex. Exatamente, uma exchange estrangeira, e aí até contradizendo algumas pessoas, gente que fala, não, eu posso estar aqui operando com bitcoin em algum tipo de exchange fora do país que não vou ter nenhum problema. Não é bem assim não, tá? Pode ficar sabendo sim que, obviamente, a justiça, né, os órgãos federais não têm a jurisdição fora do país, sobre empresas fora do país, que estão sediadas fora do Brasil, mas a questão é o seguinte, baixa um acordo entre esses órgãos e essa exchange domiciliada no exterior para que essa quantia seja bloqueada assim. E parece que ocorreu isso aqui no caso da Indio, tá? A questão é o seguinte, não tem essa segurança toda você operar com dinheiro fora do país, estando aqui mexendo com esses bitcoins no Brasil, tá? Outra questão também que eu vou comentar é que a justiça, né, obviamente foi apenas um caso que foi julgado, mas teve um caso aí que pode ser precedente para muitos casos, negou aí a assessoria, a assistência gratuita judicial para um cara que tenha investido em Bitcoin, exatamente. Então se você investe em Bitcoin, investe em criptomoedas, para você vai ficar muito mais difícil, inclusive você que colocou aí dinheiro na Indio, que consequentemente a empresa dizia que operava com criptoativos, então olha, sua situação pode ficar mais agravada em relação à justiça, você não vai ter todos os direitos que outras pessoas teriam, exatamente. O acesso à justiça vai ficar bem mais complicado a você, principalmente se você não tem dinheiro, tá? Então vou dar mais detalhes em relação a essa e a outras notícias, então já viu que esse vídeo aqui tá imperdível, se eu fosse você não sairia do vídeo até o final, tá galera? Agora pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, peço a vocês também que já vão dando logo like e também compartilhando com geral inteira, tá? Caso você queira trocar alguma ideia comigo, o WhatsApp do canal vai estar aqui embaixo na descrição e também caso você queira participar de um grupo de discussão lá no Telegram, o link também estará na descrição, beleza? Agora vamos comentar sobre esse caso aqui do Ministério Público, da própria declaração do IP, tá? Não é o Joãozinho da esquina que tá falando não, tá? Agora é uma declaração oficial do órgão falando que nem todo mundo vai receber. Uma coisa que era óbvia desde o início, tá? A questão é o seguinte, tinha gente que colocou dinheiro lá, que tá recebendo até mais do que colocou, tá galera? Tá recebendo um dinheiro corrigido com juros altíssimos, como no caso do empresário que contratou uma boa advogada e tá conseguindo aí retirar muito mais do que colocou. Tá, eu já dei essa notícia há muito tempo, eu falando, olha, nem todo mundo que colocou dinheiro vai conseguir retirar. Por quê? Primeiro, a questão óbvia, que nem todo mundo vai ter dinheiro para custear um processo longo e demorado como esse, porque quem tem aí a esperança de receber o dinheiro no futuro, né? Não vai ser um futuro próximo, vai ser algo distante, porque vai ter suas burocracias sim, a questão pode rolar até o trânsito em julgado, pode ir até pro STF, então vai demorar bastante, tá? Não pensa que vai ser algo rápido não, que não vai ser. E até para essas pessoas aí que vão processar, nem todo mundo vai receber, tá? Isso foi a própria declaração do órgão, tá? Claro que antes eles já tinham dito que só iam receber quem entrasse com processo, mas agora eles dizem que até quem entrar com processo, até todos que entrarem com processo não vão receber. Tá? Exatamente. Se sentiu meio ofendido, se sentiu meio injustiçado? Pois é assim que funciona o Estado, tá? Com a justiça única. Se a gente estivesse aí no mundo anarcocapitalista, seriam aí vários tipos de arbitragem, vários tipos de juízos, vários tipos de justiça, melhor dizendo, em que caso você não obtivesse ali o retorno rápido e o retorno que fosse, digamos assim, um retorno que fosse meio condizente com o que você quisesse, você poderia migrar para outra justiça. Só que nesse caso, no nosso sistema atual aí de governo público, não existe isso, tá? É apenas uma justiça única. Então, se você não gostou muito da decisão, você vai se ferrar e acabou, tá? É assim que funciona. E também eles foram questionados, no caso, o Ministério Público, sobre a manifestação daqueles clientes que foram lá fazer um certo estardalhaço, um barulho ali em frente ao Ministério Público, ao prédio do Ministério Público, e aí eles falaram que ninguém... Agora tem que falar a verdade, tá, galera? Não tô defendendo a Indio, não tô aqui nem contra nem a favor dos investidores, mas...
Essa declaração que o cara deu, que essa pessoa ali do Ministério Público, a declaração que ele deu, que a resposta dele foi até engraçada. Ele falou que nenhum cliente procurou o Ministério Público. Os caras batendo panela lá, fazendo estardalhaço em frente ao prédio, como é que eles não ouviram? Não, mas sinceramente, o nível de cinismo aí foi muito forte, foi bem hardcore. Mas enfim, essa foi a declaração do cara lá, falando que ninguém procurou o Ministério Público, tá? E assim, que acha, que se comove muito, que sente muito pela situação dos investidores, mas que nem todo mundo vai receber aí, nem todo mundo vai receber o que almeja e também nem todo mundo vai receber. Tá? Essa é a questão, até porque aqueles que receberem vão receber uma quantia minorada, alguns, né? Porque outros vão receber até o dinheiro corrigido, vão receber muito mais do que colocaram. Essa é a verdade e já está acontecendo. E em complemento a esse caso aqui, foi descoberto aí cerca de 3.992 bitcoins. Foram os 3.992 reais ou dólares, não, foram bitcoins. Cada bitcoin tá valendo aí cerca de 40 mil reais, então coloca aí na cotação atual mais ou menos aí cerca de 160 milhões de reais. Tá, galera, exatamente, lá na Poloniex. E se chegou aí ao resultado, né, de que esse resultado é bem controverso, uma hora fala que é mais de 1 bilhão, outra hora fala que são 700 milhões, não tem um resultado muito preciso em relação a isso, mas o resultado que eles chegaram agora é que parece que são mais de 1 bilhão, de fato, porque parece um ioiô, vai e volta em relação à questão dessa cifra, né, de quanto a empresa teria movimentado ali em valores. E aí a questão é o seguinte, tá? Vem à tona aqui aquele argumento de que as pessoas falam, não, com essa instrução aí da Receita Federal, dessa normativa, eu vou agora pegar e operar em exchange fora do país. Mas isso não vai te adiantar muito, tá? Tem como a Receita Federal, tem como os órgãos federais descobrirem aí se você está operando aí com criptomoedas fora do país, no caso, operando aqui dentro do país, com um computador aqui em território nacional, só que em exchange fora do país. E caso eles consigam ali, por meio de algum acordo lá com a exchange que esteja domiciliado no exterior, ele pode ir lá e fazer o bloqueio ou roubar as suas criptomoedas. Exatamente. Tá? Eu sei que parece absurdo e na verdade é um absurdo, tá? Mas infelizmente é a lei do mais forte, né? O império da lei. Sob a ótica legal você não tem muito o que questionar, é simplesmente abaixar a cabeça e é assim que funciona. Tá? É assim, se ferrou e acabou segundo a própria ótica estatista. Então se eu fosse você eu ficava aí mais atento, mais cauteloso em relação à operação aí em exchange fora do país. Claro que tem moedas que são muito mais seguras como o Bitcoin, tem uns caras aí que já são já malandramente, né? Digamos assim, os caras que já são mais malandrões aí da vida, que sabem como deixar aí o mínimo de rastro possível e tá fazendo aí, tá aí encobrindo as operações por meio de outras moedas, tá? Mas com o Bitcoin, que utiliza o livro caixa da blockchain, que é público, você pode estar muito vulnerável aí, inclusive pode cair na malha fina, pode te dar muito problema isso. E assim, caso seja identificado que você esteja operando em exchange domiciliada fora do país, estando aqui em território nacional, você vai ter que responder aí por ocultação de patrimônio, você vai ter que responder por evasão de divisas. Então assim, não é somente bloquear o seu dinheiro, além de te roubarem, você pode aí cair em cana, exatamente, porque não pagou aí o roubo legalizado que se chama imposto de renda, exatamente, tá? Bem, agora saindo dessa notícia aqui, mas ainda em complementação ao caso da Enjoo, porque também a Enjoo, ao que tudo indica, ao que eles falam, operavam com criptomoedas. E a questão é o seguinte, teve um caso aqui, o cara que investiu aí 27 mil reais em Bitcoin, aí assim, foi entrar na justiça, foi aí procurar os direitos aí que a ele cabe, né? A pessoa tem o direito aí de recorrer à justiça, e aí ele foi aí meio que buscar o benefício ali de gratuidade ali na defesa dele. Porque para quem não sabe, quem não tem ali nenhum tipo de forma de custear ali a sua defesa, né? Custear, pagar um advogado, o Estado vai designar aí de forma gratuita, é o chamado defensor público. Só que a questão é o seguinte, esse cara teve aí esse pedido negado pela própria justiça, porque a juíza falou ali que o cara investia em Bitcoin e que já que ele investia em Bitcoin ele teria condições, já que ele investiu 27 mil reais em Bitcoin, ele teria condições ali plausíveis de contratar um advogado. Tá? Mas a questão é o seguinte, e se esse cara investiu esses 27 mil reais sendo economias ali de toda a vida, se for um cara que ganha salário mínimo menos que isso, isso aí não foi levado em consideração. Então eu acho, assim, colocando uma opinião bem pessoal, o fato apenas de a pessoa investir em criptomoedas algo bem arbitrário e que pode promover aí muitas injustiças. Não que o sistema judicial atualmente seja o mais justo possível, pelo contrário, tem muitas injustiças aí que ocorrem há anos, que não é de hoje. Mas isso aí é um tipo de absurdo que fica escancarado, isso aí pode ser perceptível por muitas pessoas, tá? Não estou dizendo que o cara é pobrezinho, que o cara vive na miséria, estou falando que existe a possibilidade dele ou de outras pessoas aqui
que tem situação parecida com a dele, possam ser aí pessoas que juntem uma grana ali suada, tá? Que de fato coloca um dinheiro ali que de fato seja necessário ao cara, mas isso não significa necessariamente que o cara seja rico, que tenha condição ali de pagar ali um bom advogado, tá? E assim, isso foi a primeira decisão. Claro que isso abre um precedente muito perigoso, tá? Como assim, Rodrigo? Olha só. As decisões judiciais têm uma coisa que chama-se jurisprudência, tá? Como assim? Uma decisão judicial pode servir de base para outra, então essa decisão aqui pode futuramente servir de base para algum outro tipo de denegação desse benefício, tá? Que esse tipo de gratuidade ali em relação à defesa ali no sistema judiciário não é para todo mundo, é para quem comprove aí que de fato é pobre. Então eles se utilizam desse meio de artifício, desse argumento para denegar aí o benefício a algumas pessoas. Só que lembrando, você investir em Bitcoin não significa necessariamente dizer que você seja rico. Isso aí é um argumento, inclusive, muito errado de algumas pessoas que acham que, por serem aí pobres, por não terem condição, que tem que investir muito em Bitcoin. Não, com R$100 você já pode estar investindo em Bitcoin. Tá? Obviamente você não vai comprar um Bitcoin, você vai comprar frações da moeda, mas você é um investidor. E nesse caso aí, o cara que coloca R$100 aí, vamos dizer que passou esse caso aqui, passaram mais 10 casos de pessoas que investiram em Bitcoin, todos aqueles casos ali foram negados o acesso à justiça gratuita. E no caso de um cara ali, um pedreiro que ganha muito pouco, que não sobra quase nada e coloca R$100 em Bitcoin porque ele ouviu falar que é um bom investimento, ele tem aí que ingressar na justiça, ele não tem condição aí de subsidiar aí a sua defesa. E nesse caso aí, o juiz fica até confuso, porque em casos anteriores houve denegação, e nesse caso, ele denega, ele delibera, e aí, como é que fica a situação? Então, olha, eu não vejo isso aqui com muito bons olhos. Claro que, assim, como anarcocapitalista, eu não acho que deveria existir justiça gratuita para ninguém, tá? Eu acho que deveria existir a justiça privada e que a pessoa poderia ali contratar um advogado um pouco mais barato, enfim, também teria muito mais facilidades. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu detesto esse tipo de seletividade. Então, já que tem esse benefício, já que a gente ainda está aí no método de governo estatal, já que não existe ainda um ancapistão, eu acho que, assim, não deve haver seletividade, tá? Claro que não deveria existir, mas em existindo, a coisa acaba se agravando, se tornando muito pior quando se beneficia um lado, e geralmente eu vejo muitas pessoas aí que têm muito boa condição, tá? Que não investem em Bitcoin, tem carro de luxo, tem casa de luxo, e tem acesso à justiça gratuita, e nesse caso aqui é uma pessoa que pode ter muito pouca renda, muito pouco dinheiro, pode acabar sendo prejudicado. E para finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, tá, galera? Eu vou falar para vocês sobre o Brave, exatamente, aquele navegador que paga algumas pessoas com uma criptomoeda própria deles, que é a BAT, né? Agora eles estão beneficiando, estão aí colocando meio que um tipo de suporte para que as pessoas que publiquem ali material de qualidade no Twitter, tá? Inclusive, depois de saber dessa aqui, eu vou tentar reativar de novo meu Twitter. Claro que eu não sei falar inglês, isso aí vai beneficiar apenas pessoas aí que falam inglês, né? Porque tem muito maior visibilidade do que a língua portuguesa. Mas a questão é o seguinte: quem for produtor de conteúdo ali, quem produzir boas matérias, boas notícias, né, que esteja ali cadastrado no Brave, vai poder receber doação ali de pessoas que detêm quantia daquela moeda, que ganham ali aquelas moedas ao fazer o cadastro e ao baixarem aquele navegador. Obviamente o navegador Brave tem aí suporte para celular e para computador, tá? Mas lembrando, isso aí é apenas para quem é criador de conteúdo, para quem vai criar aí algum tipo de notícia muito relevante lá no Twitter. E tipo, caso você queira ganhar também, caso você queira se tornar um postulante a ganhar essas criptomoedas que vem valorizando bastante, a Byte vem valorizando bastante, basta você aí produzir um conteúdo de muita relevância, que alguém se sinta muito motivado e querer patrocinar o seu trabalho, querer te apoiar. Tá claro que para essa pessoa não vai custar nada, porque as moedas que ela tem, ela não pode sacar diretamente, tá? As pessoas comuns que recebem Byte, elas não podem fazer o saque, elas só podem fazer doação. E é nesse momento que você pode ser um escolhido, uma pessoa aí que pode ser aí escolhida por esses doadores para receber essas moedas e poder, aí sim, como criador de conteúdo cadastrado na plataforma, pode fazer o saque dessas moedas e tá ganhando dinheiro com isso, tá, galera? Exatamente. Tá aí uma excelente oportunidade, tá? A gente sabe que não é somente quem escreve para Twitter, o Twitter está sendo aí a rede social incluída agora, tá? Eles também pretendem expandir para outras redes sociais, como o Reddit e o Vimeo, tá? Atualmente, quem já produz conteúdo no YouTube, quem é produtor de conteúdo, que recebe doação da moeda e que também tem uma certa visibilidade, pode já estar ganhando também, tá? Atualmente já ganha com esse sistema aí de bonificação. Então tá aí uma excelente oportunidade para que você receba uma grana simplesmente por um bom serviço prestado, por um serviço aí de informação relevante, tá, galera? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.